Bora falar dos resultados do primeiro trimestre de 2025 do Bradescão da Massa. Superou totalmente as expectativas do mercado. Vamos falar do lucro, dos dividendos e uma seguradora que está voando. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Peço para curtir e comentar já na confiança, sem enrolação. Bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não é recomendação de compra. Começando pelos destaques do primeiro trimestre de 2025, o lucro líquido recorrente 5,86 bilhões, aumento tri por tri de 8,6% e na ótica anual um aumento de praticamente 40% e um ROI de 14,4%. Realmente o Bradesco tem feito um trabalho incrível, tem aumentado sua rentabilidade ano a ano e tri por tri. E eles também destacam a rentabilidade crescente, o desempenho das receitas, é a principal razão da melhora da rentabilidade, despesas em linha, inadimplência controlada e a seguradora com um ROI de 22,4%. Segura aqui no vídeo que eu quero falar um ponto muito importante da seguradora que eu ainda acho que o mercado não está precificando. E só para vocês terem ideia do tamanho do feito do Bradesco, a expectativa do pessoal da Genial Investimentos seria de um lucro de 5,3 bilhões, a expectativa do mercado seria de 5,4 e o Bradesco conseguiu bater 5,8 bilhões de lucro líquido no primeiro tri. Falando das receitas totais, para quem não sabe, os bancos ganham dinheiro com a margem financeira, com prestação de serviço e o Bradesco, no caso, também tem o braço de seguros, previdência e capitalização, que seria Bradesco Seguros. E as receitas totalizaram 32,3 bilhões, um aumento de 15,3 bilhões olhando ano a ano e uma queda de 1,5 bilhões tri por tri, mas foi causada principalmente do número de dias úteis que tiveram no início do ano. Esse início de ano tiveram diversos feriados, os dias úteis diminuíram, então isso acabou prejudicando as receitas do Bradesco e dos demais bancos também. E a carteira de crédito do Bradesco voltou a ultrapassar R$ 1 trilhão, um acréscimo de 2,4% olhando tri por tri e mais de 12% na ótica anual. Destaque para o crédito rural, que aumentou muito tri por tri e olhando ano a ano também. Crédito imobiliário, crédito pessoal, crédito de micro, pequenas e médias empresas também aumentou de forma exponencial. E o Bradesco até destaca que teve crescimento anual em todos os seus segmentos, um crescimento de 12,9% no total, porém 16,2% em pessoas físicas, 29,6% em pequenas, micro e médias empresas e nas grandes empresas 1,2%. Falando um pouco da margem financeira total, 17,2 bilhões, acréscimo de 13,7% olhando na ótica anual, e as despesas com provisão de devedores duvidosos de 7,6 bilhões, o que dá uma margem líquida total de 9,6 bilhões, um acréscimo de 30,6% ano contra ano. As despesas com provisão de devedores duvidosos bem controlada, em torno de 3% da receita total, e realmente o Bradesco tem feito um trabalho incrível, está se reestruturando e está recuperando seu lugar no mercado. Falando da qualidade da carteira de crédito, o crédito em atraso com mais de 90 dias conseguiu descer em todas as suas linhas, tanto em pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas e também em grandes empresas, conseguiu diminuir em todas as linhas e olhando o consolidado em vermelho, saiu de 5% para 4,1%. E a representatividade da carteira de crédito por estágio, aqui você tem o estágio 1, que é a maior parte da carteira, 87,7%, estágio 2 em 4,3% e estágio 3 em 8%. Isso daqui seria o nível de confiança de pagamento da dívida da carteira do Bradesco. Então a maior parte está no estágio 1, que seriam pessoas fáceis de pagar, pessoas com credibilidade, e no estágio 3 seriam pessoas que praticamente o Bradesco já deu a perda. E olhando a carteira reestruturada e olhando o ativo problemático, ou seja, aquele em estágio 3, desceu 18,4% ano contra ano e 9% tri por tri. Isso é extremamente positivo, o Bradesco ter esse cuidado, porque como aqui está dizendo, são ativos problemáticos, a chance do calote é muito alta, então tem que ter um cuidado para não emprestar para esse tipo de pessoa, e se for emprestar tem que ter uma cautela muito grande. Logo abaixo ele já vem falando, a carteira de crédito atualmente está com alto percentual de garantias, tem aumentado o número da carteira com garantia, hoje encontra-se em 57% e sem garantia 43%.
Falando das receitas com prestação de serviços, 9,8 bilhões, um aumento de 10,2% na ótica ano contra ano, e o Bradesco tem receita de prestação de serviços das rendas de cartão, conta corrente, administração de consórcio, administração de fundos, operações de crédito e mercado de capitais e assessoria financeira. Porém, a gente percebe que praticamente 50% da receita de prestação de serviço vem de renda com cartão e cresceu 16,1% olhando ano contra ano. Falando das despesas operacionais, 15 bilhões, um aumento de 12,3% ano contra ano, e tri por tri diminuiu 8,6%. Pessoal e administrativo, um aumento de 3,7%, praticamente em linha com a inflação, já era esperado esse tipo de aumento. E aqui eu achei um slide muito interessante. Percebam que o número de agências, unidades de negócio e postos de atendimento tem diminuído olhando o ano passado até esse ano, porém, mesmo com o decréscimo do número de agências, o número de clientes subiu. Então, o Bradesco está sendo mais eficiente. E aqui mostra até o índice de eficiência operacional trimestral, de 49,7%. E esse percentual, pessoal, quanto menor, melhor. Isso aqui você está relacionando as despesas pelo lucro líquido. Então, quanto maior o seu lucro e quanto menor as despesas, esse percentual tende a diminuir. Então, quanto menor, melhor. Falando desse braço incrível que o Bradesco tem, que é da seguradora, 2,4 bilhões de lucro líquido, um acréscimo de 25,3% ano contra ano e um ROI de 22,4%. E só para vocês terem ideia, a BB Seguridade lucrou nesse primeiro trimestre 2 bilhões e a Caixa Seguridade lucrou 1 bilhão. Então é realmente o trabalho que faz a Bradesco Seguradora, é impressionante, teve um lucro maior tanto que a BB quanto da Caixa. E eu quero mostrar para vocês um raciocínio da Bradesco Seguros. Se a gente quadruplicar o lucro líquido do primeiro trimestre para passar para 2025, o Bradesco Seguros poderia lucrar 9,6 bilhões. Então, o lucro líquido por ação ficaria em 0,91. E se a gente considerar um preço sobre lucro de 10, que é extremamente normal para seguradoras, o valor de mercado apenas da Bradesco Seguros ficaria em 96 bilhões. E o valor de mercado do Bradesco hoje é de 151 bilhões. Ou seja, o valor de mercado da Bradesco Seguros representa 63% do valor total do Bradesco. Então pode ser que o mercado esteja precificando mal o Bradesco, porque é um ótimo banco e só da seguradora tem precificado 63% do preço do Bradesco inteiro. E só para vocês terem ideia, se a gente considerar esse valor de mercado de 96 bilhões, seria maior que o valor de mercado da BB Seguridade, que hoje gira em torno de 76 bilhões, e 2 vezes maior do que a Caixa Seguridade, que hoje gira em torno de 45 bilhões. Mas esse é apenas um raciocínio, pessoal, é só porque eu gosto de ficar imaginando, de fazendo contas, é apenas um raciocínio. Falando um pouco da parte boa de proventos, até o momento o Bradesco pagou 3,2 bilhões em dividendos. E se a gente multiplicar esse valor por 4, olhando para os próximos 3 trimestres, o Bradesco pagaria em torno de 12,8 bilhões, o que daria na cotação atual em torno de 9%. Mas deixa eu mostrar para vocês nos próximos slides o que eu tenho pensado para o Bradesco. Falando das projeções de 2025, a carteira de crédito, o Bradesco estava pensando um crescimento de 4 a 8% e cresceu 12,9%, mas o próprio CEO destacou na teleconferência que deve baixar para os próximos meses, deve retornar mais ou menos para essa faixa de 8%, mas seria ótimo porque já bateria o teto do guidance. A margem financeira líquida de 37 a 41 bilhões e conseguiu bater 9,6%. A receita de prestação de serviço de 4 a 8%, 10%, conforme havia falado, deve desacelerar um pouco e chegar nessa margem dos 8%, que seria o teto. Despesas operacionais de 5 a 9% e o Bradesco bateu 12,3%, porém foi 8,8% desconsiderando a Cielo e Elopar. E resultado das operações de seguros, previdência e capitalização de 6 a 10% e o Bradesco conseguiu realizar 32,7%. Falando um pouco de dividendos, o Bradesco paga mensalmente, é praticamente um fundo imobiliário o Bradesco, porém os dividendos maiores são no mês 6, mês 9, em setembro e ao final do ano em dezembro.
E mesmo após essa alta da cotação para 13,40 de Bradesco 3, o preço sobre valor patrimonial ainda se encontra abaixo de 1, de 0,84, o PL de 7,4, com o lucro líquido projetado para 2025 de 22 bilhões, que seria o piso da projeção, ainda teria um PL de 6,45, 25% de desvio à média, então a cotação ainda teria espaço para subida olhando esse indicador, e com um payout projetado de 55%, daria um dividend yield de 8,5%. E eu quero apenas fazer uma reflexão com vocês. O Bradesco tem normalmente um payout entre 55% e 70%. Então aqui eu fiz uma tabela com 55% de payout com dividendos, com o lucro entre 22 bilhões e 26 bilhões, que seria a estimativa do mercado. Então o Bradesco poderia pagar dessa forma entre 8,5% e 10,7%. Como eu sou mineiro, gosto de ser mais conservador nas projeções, acredito que o Bradesco deva pagar entre 9% e 10%, mas eu gosto de manter sempre essa projeção pé no chão, um payout menor. Mas só para a gente fazer a projeção, também fiz a mesma planilha com um payout de 70%, desconsidera esse 55%, foi um erro, aqui o payout está de 70%, então o Bradesco poderia pagar de 10,8% até 12,8% de dividendos em 2025. E eu tenho uma posição em Bradesco, tenho 900 ações de Bradesco, paguei um preço médio de 11,6 e com um dividend yield de 10% projetado, eu receberia em torno de R$ 1.440, que serviriam para gerar a bola de neve, aportar novamente, seja no Bradesco ou numa outra empresa, para poder continuar girando a bola de neve e recebendo mais dividendos com o passar do tempo. E realmente esse resultado animou muito o mercado, uma alta expressiva de 14% apenas na data após o balanço, então realmente surpreendeu muito o mercado esse balanço do Bradesco. Mas me conta aqui, pessoal, você tem Bradesco na sua carteira? Qual banco ou instituição financeira você tem em carteira e qual que você está apostando no momento? No mais, deixa um ótimo dia para vocês e um abraço.